Vale a pena fazer um intercâmbio de um mês? É isso que eu vou falar nesse vídeo. Eu vou falar um pouco sobre a minha experiência pessoal, sobre as vantagens de um intercâmbio de um mês e as desvantagens também de um intercâmbio de um mês para você tirar suas próprias conclusões e também pensar melhor a respeito sobre esse tema. Então, eu vou falar sobre a minha experiência pessoal aqui, que eu fiz um intercâmbio de 8 meses, ok? Na Irlanda. Depois eu morei 3 meses na Itália, mas não foi com essa experiência de intercâmbio especificamente. Mas na minha experiência pessoal, nesses 8 meses que eu trabalhei na Irlanda, eu também vi outras pessoas que estavam fazendo intercâmbios menores. Então, conversei com elas, então eu tenho essa noção e eu tenho também muitos alunos que vão para outros países fazer intercâmbio também. Fui pra Irlanda em 2018, né? Fiquei lá de 2018 a 2019. E eu trabalhei como kitchen porter, como lavador de louça, basicamente. Eu estudo inglês desde os 8 anos de idade. Quando eu fui pra lá, eu já era professor de inglês aqui no Brasil. Porque em 2016, 17, eu já era monitor barra professor de inglês. Então, foi uma experiência muito boa, que nem eu comento com todos os alunos também. É uma experiência legal de se morar em outro país. E eu consegui praticar muito o inglês que eu já tinha. E eu já era fluente em inglês, porque eu já era professor e eu já estudava inglês desde os 8 anos de idade. Então, é uma experiência um pouco diferente para quem vai lá simplesmente para aprender inglês. Ou desenvolver, porque tem inglês pré-intermediário, intermediário. Mas, mesmo que o inglês já era avançado, eu consegui melhorar muito, porque a comunicação acontece com muito mais frequência. Com certeza, é uma boa experiência, até mesmo para você que já tem inglês muito bom. Mas para minha esposa não foi a mesma coisa. Porque quando a gente casou em 2017 mesmo, basicamente, final de 2017, né, para 2018, quando a gente foi para 2018, a gente tinha 6 meses mais ou menos de casado. Então, nessa época, ela não tinha inglês basicamente nenhum. E ela comenta que ela fala essa frase, né? Se eu fosse lá sabendo pelo menos o básico, minha experiência seria outra 100% melhor. Ela sentiu uma dificuldade muito grande no início e até o final. Ela falou: eu comecei a aproveitar a viagem e a ideia da comunicação, da conversação, só no final, quando a gente estava basicamente voltando para o Brasil, isso em 8 meses. Por quê? Quando você não tem nada, nem o básico para comunicação em inglês, a própria evolução na língua ela se torna muito mais difícil. Porque soa, não é soa, parece um pouco como se você estivesse aprendendo inglês se afogando. Né? Você está aprendendo a nadar se afogando, aprendendo inglês mergulhado num país que fala inglês. Então tudo parece nesse nível aqui e você tá nesse. Não é como se você tivesse um pouco aproximado e você conseguisse se desenvolver. Até mesmo as aulas com os professores que falam inglês, para quem não tem noção nenhuma de inglês, e os professores só sabem falar inglês porque eles falam inglês e essa é a língua deles, parece tudo um pouco mais difícil. E é tudo muito overwhelming, né? Assim, te sobrecarrega as pessoas que estão no início da aprendizagem. Então, eu recomendo normalmente para todo mundo, e esse é um dos pontos que eu coloquei aqui, né? Um ponto muito importante. Você precisa ter as bases da língua e uma comunicação legal básica. Isso é a minha opinião, ok? Pode ter pessoas falando assim, não, vai lá sem nada, que você vai conseguir se desenvolver bastante. Eu vejo que sem isso você não vai aproveitar como você poderia e você não vai se desenvolver como você poderia. Se a única oportunidade que você tem é uma oportunidade que vai ser daqui a pouco, tudo bem, tipo, daqui a um mês eu só consigo se for agora, não tem problema. Mas antes de ir, pelo menos nas próximas semanas, antes de você fazer a viagem, evolui o máximo que você puder na comunicação. Aprende melhor as bases da língua, o presente em inglês, o passado em inglês, o futuro nas formas simples. Tem vários vídeos aqui no canal explicando isso, porque assim você consegue desenvolver muito mais o inglês que você já tem. Se você vai com zero, você toma um choque muito grande. E eu tenho também um formato de aprendizagem rápida, focado em estruturar as bases da língua, caso você tenha um tempo um pouco maior para a próxima viagem. Se você ainda está planejando essa viagem, você consegue entrar no método MAF, o método acelerador da fluência, se tiver vaga ainda. Então você consegue melhorar muito a sua experiência em relação ao inglês para conseguir ter uma experiência muito melhor também em relação ao intercâmbio. Se tiver vaga, provavelmente vai estar aqui na descrição, você entra em contato e vê se você consegue entrar no método MAF atualmente. Uma das vantagens de fazer um intercâmbio de um mês, eu coloquei imersão cultural, e isso pode ser uma vantagem e uma desvantagem. Por quê? Pode ser, dependendo da forma como você interprete, das coisas que você faça,
E um mês pode ser tempo suficiente para você imergir em uma nova cultura, né? Experimentar a vida cotidiana das pessoas, se você vai para os Estados Unidos, se você vai para Inglaterra ou para Irlanda, por exemplo, que nem eu fui. Mas pode ser uma desvantagem também, porque pode ser um tempo limitado. E dependendo do objetivo que você quer em relação ao inglês, pode ser que você não consiga praticar a língua de uma forma muito boa. Pode ser que sim. Dependendo do nível de inglês atual, fazer um intercâmbio de um mês pode melhorar muito o seu inglês. Se você tem um nível de inglês para intermediário, mais ou menos, você consegue dar um salto muito bom. Ou até mesmo, para muitos alunos que estão no que a gente chama de platô do intermediário, que é você, por exemplo, você começou a aprender inglês, você se desenvolveu, está desenvolvendo e de repente você chega numa etapa que você tá meio estagnada. Você sente que você não evolui. Parece que não é mais como antes, que você vai aprendendo e vai utilizando, vai aprendendo e vai utilizando. Você tá naquele platô mesmo que a gente chama do intermediário. E você não se sente exatamente fluente, mas que ao mesmo tempo você também não se sente iniciante, porque você consegue se comunicar. Pode ser muito bom para quem está no platô do intermediário fazer o intercâmbio de um mês, porque você consegue dar um salto muito bom para ir em níveis mais avançados, para um upper intermediate, um advanced. Então é muito interessante nesse caso. Mas que nem eu falei, um ponto muito importante é você precisa ter as bases da língua. Caso esse não seja o seu caso, caso você seja iniciante, se prepara muito bem para que você consiga aproveitar o máximo possível, ainda por cima, porque é um intercâmbio de um mês. Então aquele tempo tem que ser muito bem aproveitado. Uma outra coisa é, não há nada mágico no ar de outro país. Então às vezes as pessoas falam, não, se você for para lá, você vai aprender, todo mundo que vai para lá aprende. E não é exatamente assim. Eu conheço várias pessoas que moram há 5, 6 anos, às vezes até mais em um país de língua estrangeira, e não falam a língua. Inclusive, tem pessoas, por exemplo, que por estarem em ciclos, né, em círculos de amizade de brasileiros, eles não se comunicam em inglês, então eles não trabalham em inglês, então eles não se desenvolvem. Não é chegando no país e respirando o ar daquele país que você começa a aprender inglês. É por tudo aquilo que você decide fazer. Então, na maior parte das vezes, nós vemos, né, que as coisas não são como nós pensamos. Isso acontece com muitas pessoas que vão para o exterior e se deparam com isso. Não é exatamente assim. Você não começa a se desenvolver do nada. Então tem esse ponto que é muito importante, ok? Por isso que eu coloquei ali. Se você não consegue entrar em nenhum curso de inglês, curso de idiomas, qualquer coisa do tipo, faça esse treino em casa. Você pode até ir mesmo em algum inteligência artificial, no chat GPT, e pesquisar o que eu preciso para estruturar as bases da língua, para ter uma comunicação legal básica. Ele vai te mostrar e você vai treinando tema por tema. Muito útil, é melhor do que ir para lá sem nada, ok? Pode ser muito legal para networking, para fazer novas amizades, né? E talvez você faça um intercâmbio de um mês, mas as amizades que você faz durante o intercâmbio, você pode utilizar para continuar melhorando o inglês depois do intercâmbio. Então pode ser muito interessante também. Você pode fazer aquelas amizades e ir treinando, continuar treinando durante o resto da vida, né? Pode ser uma experiência de vida. Às vezes você não pensa assim, eu sei que eu não vou conseguir desenvolver muito inglês, mas eu quero para ter como experiência de vida, independência, adaptabilidade, confiança. Pode ser muito, muito bom. E também, às vezes, se você quer treinar algo específico no seu inglês, você sabe que você tem dificuldade em uma coisa ou outra, você faz um intercâmbio de um mês focado nisso, muito útil. E exploração. E pode ser tempo suficiente também para você, ao mesmo tempo que você tem experiência de vida, networking, a prática da língua, também serve como uma viagem, né? Para você ver pontos turísticos, conhecer a história, a cultura do local. Melhor do que só fazer uma viagem, eu faço um intercâmbio, eu já aproveito as duas coisas. Muito legal também. Pode ser uma possibilidade, uma vantagem do intercâmbio de um mês. Mas você tem que ficar de olho nesses pontos. Eu vou falar um pouco das desvantagens agora. E deem um like no vídeo, tá? Para que mais pessoas possam ver ele e entender se vale a pena fazer um intercâmbio de um mês e entender mais sobre esse tema. Uma das desvantagens pode ser um tempo limitado, que nem eu falei. Minha esposa passou esses 8 meses e ela disse: se eu tivesse mais tempo, seria melhor, porque eu comecei a me desenvolver depois. Então, imagina para quem não tem o inglês, tem zero no inglês e vai lá e fica um mês, mais ou menos. Às vezes, o tempo de aproveitar aquilo não é suficiente. O custo, dependendo do destino, né, ele pode ser caro e às vezes você fala assim: não, mas eu tenho em mente que. Não importa o quanto eu gasto, se eu for para lá e passar um mês, o meu inglês vai se desenvolver muito. E não é exatamente dessa forma. Ele pode se desenvolver muito dependendo do que você faça, mas ainda assim, o mais importante é você ter a base do inglês para que você consiga se desenvolver ainda mais assim que você chegar lá. Então, dependendo do que você tem em mente, talvez não seja exatamente aquilo que você está pensando e que o custo compense. Tem que se pensar nisso. E tem um ajuste inicial, que nem eu falei, né? Até você pegar os primeiros dias, até você começar a aprender as primeiras coisas, às vezes o intercâmbio de um mês é pouco.
a minha conclusão do que eu comentei é que se você tem oportunidade e recurso para fazer um intercâmbio de um mês, pode ser uma experiência muito boa. Você pode testar habilidades e tal. Uma das coisas que você tem que pensar é: eu tenho o inglês, pelo menos o básico, para comunicação? Não. Eu recomendaria você desenvolver ele para você fazer esse intercâmbio de um mês primeiro. Ou não, eu tenho o inglês legal para comunicação e eu gostaria de ir, e eu estou ciente de que a evolução não é exatamente assim, que não é nada mágico no ar de outro país. Ok, eu entendo os custos e entendo também essas outras possibilidades. Show de bola, você vai conseguir aproveitar muito e ter sempre esse awareness, né, essa ciência de como são as coisas na realidade. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloque aqui nos comentários. Se inscrevam no canal para acompanhar os próximos vídeos e assistam o próximo vídeo do canal aqui também para entender como você pode melhorar sua comunicação em casa, conversando sozinho com a técnica 2x1. Até mesmo se você for fazer seu intercâmbio, você pode treinar muitas situações de intercâmbio utilizando essa técnica. Assistam esse vídeo e vejo você